Quem foi o filho da perdição? Nero ou Tito? É o tema deste vídeo. Vamos ler algumas referências, algumas passagens e tentar buscar esse entendimento. Porque eu fiz outro vídeo e a maioria que respondeu concorda que foi o general Tito, mas outros ainda acham que é Nero. Então, como eu estou aqui para tentar contribuir com o entendimento dos irmãos, eu vou passar outra passagem para ver se essa passagem dá margem para ter mais certeza se foi Nero ou foi Tito. Leia comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 6. Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como fosse o próprio Deus. Aqui não, essa passagem não pode ser Nero, porque o filho da perdição, ele só sentou, ele adentrou, ele colocou o antítipo, o busto dele, quando ele conseguiu invadir Jerusalém, quando ele invadiu o templo. E que se sabe, Nero não fez isso, porque Nero morreu em 68. Quem chegou até esse final foi o general Tito, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Você entende? Eu acredito que só pôde acontecer isso, se é que aconteceu dessa forma, quem conseguiu ultrapassar os muros de Jerusalém, as fortalezas de Jerusalém, e colocar um objeto de culto, ou ele próprio mesmo se assentar em alguma parte do templo, foi quem chegou ao final da guerra. Você concorda com isso? Nero morreu em 68 e o final foi no ano 70. 5. Vocês não lembram que eu costumava lhe dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora, vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Alguma coisa nesse ano, nessa época, estava detendo o filho da perdição de se manifestar. 7. Porque o mistério da iniquidade já opera. Porque o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então alguém estava impedindo ele de tomar essa situação. Quando foi? Quando Nero matou Paulo? 68? Não teria sido em 65? Porque quando foi ou começo de 66? Porque provavelmente quem estava impedindo desse ataque era o Espírito da Graça, era o Espírito Santo. Quando Paulo foi decapitado, então abriu-se o caminho, porque Paulo estava ainda pregando o Evangelho para os que iriam passar pelo juízo. E outros também faziam isso. Não teria Paulo morrido no ano 65 e não em 68, 69, como falam? Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Nero, quem era capaz de deter Nero, se fosse ele? Tão maldoso, tão ruim que era aquele camarada, segundo a história, ele matou a própria mãe. Quem era capaz de deter ele, se fosse ele? Então vamos ler agora o povo de um príncipe que iria vir. Daniel falou no capítulo 9, versículo 26 e 27. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, Nero poderia ser considerado como um príncipe? Não seria ele comparado como um rei, porque ele era um imperador? Não era mais fácil comparar ele como um rei, como uma majestade? E aqui está falando pela profecia, o povo de um príncipe que há de vir. Nero tomou posse do seu reinado em 54. Nero tomou seu reinado de 54 e reinou até 68, quando ele morreu. E esse príncipe ainda iria vir. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, o que iniciou, o
confronto, a guerra, foi o que finalizou a destruição no ano 70. Aí uns falam assim, uns no outro vídeo falam assim, não, é que Nero começou no 66 até 68 e o general Tito terminou a guerra. Mas aqui não dá para ter esse entendimento, que um começou e outro. Você consegue entender isso, não? O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. O povo de um príncipe, então iria vir ele e os soldados. Aqui é uma figura perfeita de general Tito com os soldados romanos, no tempo determinado por Deus. Depois eu vou mostrar quanto tempo foi esse. Então, quando foi tirado o que impedia, aí ele começou o seu trabalho para se cumprir as 42 semanas, 42 meses, que dá 3 anos e meio, ou 1.260 dias, deu-se início o dia do Senhor, o juízo, na metade do ano 66 até o ano 70. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então esse príncipe que veio com o seu povo, com o seu exército, ele fez isso. Ele deu início e fim. Então não tem como a gente enxergar isso, que Nero começou e Tito acabou. Não tem isso. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. 27. E ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana. Uma semana são 7. Representa 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Aonde eram levados as ofertas e os sacrifícios, as oblações? No templo. Então, aqui fala que esse príncipe, uma metáfora, ele faria um acordo de 7 anos. Na metade, ele daria fim aonde? Ao local onde eram levados dízimos, alimento, sacrifício, oblações, que era no templo. Então, quando findou os 3 anos, completou os 3 anos e meio, os 42 meses, 1.260 dias, ele derrubou o templo. E, na verdade, Flávio José fala que não foi nem a vontade dele, hein? Foi um soldado que estava ali no meio dos outros, pegou uma flecha, e nessa ponta tinha fogo, lançou, e essa flecha foi lá, pegou, incendiou a cortina, e daquela cortina queimou todo o templo. Olha como era uma coisa para se cumprir. Então esse daqui fez essa aliança de uma semana. Também não pode ser Nero, porque Nero não iria quebrar no meio, ele morreu em 68, então como que ele iria quebrar isso no ano 70, se em 68 ele estava morto? Será esse o entendimento? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação até a destruição, que está determinada, seja derramado sobre ele. Então, no meu humilde modo, aqui é general Tito do começo ao fim. Nero não teve participação nenhuma. Nero botou fogo em Roma, Nero fez a bagaceira dele, fez em Roma. Só que dentro dos muros, a invasão, a morte, um terço foi morto à espada, um terço levado como escravo e um terço foi purificado como ouro e prata, que foi o batismo de fogo. Foi dentro de Jerusalém. E o que foi determinado se cumpriu. Veja, Daniel 11:36. Este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo que se chama Deus, falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e será bem sucedido, até que se cumpra a indignação. Olha, porque aquilo que está determinado será feito. Então o rei, o príncipe, a majestade, ele daria, aqui fala assim, tá vendo, mas é rei, então significava general Tito. Não, porque aqui está falando, falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e será bem sucedido, até que se cumpra a indignação. Então ele, do início ao fim, este rei, que particularmente eu acredito foi general Tito, esse príncipe, esse rei, ele teve sucesso do início ao fim, até o tempo determinado, que foi os 3 anos e meio, do início de 66 ao ano 70. Você consegue entender que nesse cenário também não está Nero? Porque aqui falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e será bem sucedido.
até que se cumpra a indignação. Então, do início ao fim foi ele. Jesus disse sobre até que a ira se completasse. Em Lucas capítulo 21, que é um capítulo escatológico, do versículo 20 ao 22. Jesus disse assim, quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada, cercada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Quem é que cercou Jerusalém? Foi Nero ou foi General Tito com o exército romano? Foi General Tito, então está provado que aqui ele deu início. Do início até o fim foi ele. Aqui nesse cenário também não está Nero. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada, cercada, saibam que está próxima a sua devastação. 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade. 22. Porque esses dias são de vingança. Quais foram esses dias? O juízo do ano 70, que a religião fica, Jesus vai voltar, mas Jesus voltou no ano 70 como juiz e julgou os israelitas, por isso que Jesus não volta mais, porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito, não sobrou nada para depois do ano 70. Como eu queria que um doutor, um especialista assistisse esse vídeo e colocasse no rodapé o entendimento dele, como eu queria, sabe? Não, mas o meu entendimento é esse. Que chegam as pessoas, colocam cada coisa, eu não vou falar não porque o irmão vai ficar chateado, sabe, mas a gente está falando de um assunto, ele vem não porque não sei o quê, mas não está na Bíblia. Eu estou usando a ferramenta bíblica, se utilize da ferramenta bíblica, não do seu conhecimento teológico, não fora, não o que está no rodapé, não não sei o quê, eu não vou falar o nome, senão ele vai se tocar que é com ele e ele vai ficar chateado, eu não quero isso. Porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo que está, tudo. Significa o quê? Tudo. Então não sobrou nada. Você consegue entender que não sobrou nada? Então aquilo que aquele filho da perdição, o homem da iniquidade, ele iria realizar, seria para se cumprir tudo. E foi só um que fez isso. E o que impedia de dar início a isso, na minha opinião, foi a morte de Paulo. Quando Paulo foi decapitado, então foi dado início. Paulo provavelmente foi decapitado no meado de 66, no começo de 66. Assim é que eu entendo, 65, 66. Por isso que essas datas que Paulo foi decapitado em 68, em 69, 68 não foi, porque foi o ano que Nero morreu. Como que podia ser? Quanto foi o tempo determinado? Veja, Lucas 21, 24. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios, quem eram os gentios? Não era Nero e o seu exército? Não eram os soldados romanos? Até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Quanto tempo foi isso? Quanto tempo? Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito, levante-se e vá medir o santuário de Deus. Por isso que Apocalipse foi escrito antes do ano 70, porque o santuário estava de pé. Tem uns aí que falam que é o ano 100, o ano 96, não tem nada a ver. Levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. 2. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário, ou ali a parte externa, a parte fora, e não meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses, isso aqui você dividindo por 12, dá 3,5, 3 anos e meio, a metade de uma semana, a metade de um tempo, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Onde era a cidade santa? Jerusalém. Este foi o meu entendimento, mais um entendimento a respeito de quem, afinal de contas, foi o filho da perdição. Quem foi o filho da perdição? Nero ou Tito? Então, em cima do que eu passei aqui, você tire suas conclusões. E eu vou fazer mais algum vídeo, que tem mais umas passaginhas também, Daniel 7, tem alguma coisinha, Daniel 11, 12, que a gente pode também dar mais uma acrescentada nesse entendimento. Amém? Então, eu deixo com você essa mensagem. Se foi útil, dê um joinha, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações. Qualquer dúvida, poste no comentário com a mesma ferramenta que eu estou utilizando. Os textos escritos, texto bíblico, não venha com estudo
de achismos de teólogos, de doutores, nada, achismo não. Use a mesma ferramenta. Amém? Tchau, tchau, até a próxima. Valeu!